E aí, pessoal, muito boa noite. Roy na área aqui para nossa quinta edição do Roy na área, né, pessoal? Para a gente falar um pouquinho aí sobre o que aconteceu na semana que passou, né, e quais são as expectativas para o mini índice nessa semana, tá? Então vamos lá, né? A gente sempre tem então quatro temas aí, né, que a gente trata nesse dia, né? Ou seja, expectativas do mercado, agenda econômica, as principais estratégias que a gente utilizou e algumas dicas aí que a gente chama de dicas do ROI, que são sempre bem-vindas aí para ajudar vocês no seu operacional, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Então a gente tinha esse cenário aqui, né, no início da semana, tá? Ele tinha formado aqui um fundo duplo, né, um possível fundo duplo, né? Se ele rompesse essa essa meiuca aqui, né, ou seja, ele tinha tudo para vir pelo menos testar essa máxima, né? Essa era a nossa leitura. E a partir daqui seria uma indefinição, né, se realmente ele romperia ou se ele se manteria aqui dentro desse retângulo, né? E o que aconteceu? Ele realmente rompeu aqui, testou essa resistência ao topo do retângulo e veio para a mínima do retângulo, né? Claro que a gente teve aí o CPI dos Estados Unidos, né? Ou seja, o índice de inflação que ajudou a trazer o nosso índice para baixo, né? Ele acabou vindo aqui para essa região de suporte fortíssima, né? Então a gente teve aqui ainda uma consolidação dentro desse retângulo, tá? O que que a gente pode ter agora aí para semana que vem, pessoal? Ou seja, ele acabou formando aqui um PFR, né? Então, se ele romper a máxima desse candle, né? Então, ele pode vir buscar esses alvos do PFR, tá? A gente tem alvo 1, 2, 3 e 4 aqui. Então, esse é um dos possíveis cenários, tá? Ou seja, se ele não perder esse fundo, romper essa máxima, tem grande chance de pelo menos ele vir aqui buscar o 200%, tá? Eu acredito muito nisso, caso ele rompa a máxima antes de vir para a mínima, tá? Ele já cumpriu todos os alvos desse trap aqui de baixa, tá? Inclusive cumpriu o último aí na sexta-feira, né? Então, se realmente confirmar aqui esse trap, ele tem tudo para buscar esses níveis aqui de alvos, tá? Então, essa é uma das possibilidades, tá? Se ele não romper a máxima e romper a mínima, pessoal, aí a gente tem o quê? A gente continua com esse PFR do semanal, tá? E ele pode realmente, então, vir buscar níveis mais baixos, tá? Até os 107.000 ou até os 105.600, tá? Eu não acredito muito nisso, tá? Para mim, pessoal, eu acho que a gente ainda tem aqui essa possível formação aqui de um OCOI, tá? Com a linha de pescoço aqui, tá? Ou seja, a gente ainda pode ter essa formação que não deixaria de ser um pivô aqui no semanal, tá? Então, a gente tem essas possibilidades, né? Falando aí do gráfico de 120, ele armou aqui um pivô de baixa, né? Voltando para dentro desse canal de baixa que ele havia rompido na outra semana, né? Então ele tem alvo aqui ainda para vir buscar e de repente pode vir até testar o fundo do canal, tá? Então, pessoal, a gente tem aí essas possibilidades, né? No índice, a gente está numa tendência de baixa, tá no 120, né? Praticamente lateral aí no 15 minutos, no gráfico diário lateral e no semanal, né? Ele continua ainda tentando cumprir os alvos do PFR, tá? Mas a gente pode ter aí um possível OCOI, tá? O que que a gente vai ter aí de
Volatilidade nessa semana, né, pessoal? E é aí que está o grande ponto da questão, né? Trazendo a agenda aqui para vocês. Segunda-feira, praticamente a gente vai ter só o relatório Focus aí, trazendo alguns dados aqui do Brasil. Esse índice do mercado imobiliário nos Estados Unidos não é tão relevante, mas eu coloquei aqui porque sempre é um dado a mais. Terça-feira, aí sim, construções de casas novas já é um índice aí que causa uma certa volatilidade, mas a gente tem que ficar de olho na quarta-feira, tá, pessoal? A gente vai ter a decisão de taxa de juros do Fed e a decisão de taxa de juros aqui do Copom, tá? Então, muitos estão chamando aí de super quarta, né? Então, a gente tem que ficar muito atento. É claro que até a decisão de quarta-feira, né, a gente deve ter algumas especulações aí na segunda e na terça, tá? Então, eu diria que esses 3 dias aqui serão de mais volatilidade do que qualquer outra coisa, tá? Acho que a gente vai ter muita especulação em torno do que vai acontecer na quarta, tá? Bom, e saindo essa taxa de juros quarta, né, a gente vai ter prováveis discursos do Fed na quinta e na sexta, tá? Sexta-feira sai dados do PMI dos Estados Unidos, a gente também tem pedido de seguro-desemprego dos Estados Unidos e saldo de conta corrente, tá? Mas a gente vai ter que ficar muito de olho aí nos discursos do Fed, tá? Então, mais uma vez, não vai ser uma semana fácil. Acho que a gente vai ter volatilidade aí até essa decisão da taxa de juros aí do Fed, principalmente por parte do Fed, né? Se bem que o Campos Neto aí na semana passada, não, na semana retrasada, deu uma declaração não muito agradável aqui, que realmente também deu vamos dizer assim, uma brochada no mercado local, né? A gente teve uma queda acentuada na semana retrasada, muito em detrimento do que o Campos Neto pegou falando aí sobre dados inflacionários, que ainda não está controlado, que ainda vai ter que aumentar um pouquinho mais a taxa de juros e que provavelmente 2023 não vai iniciar a queda dela, tá? Então deu realmente uma mexida no mercado, mas eu acho que o grande olho vai estar para a taxa de juros do Fed, aonde o CPI saiu acima do consenso, né? Então realmente é uma incógnita o que o Fed vai fazer nessa semana, tá? Então, muito atento, pessoal, à volatilidade do mercado nessa semana, que pode trazer violinadas, né? Pode trazer tops rápidos, também gains rápidos, né? Mas vamos ficar atento e mais uma vez ser sniper, tá bom, pessoal? Então vamos lá, né? Foi uma semana em termos da nossa taxa de acerto baixa, tá? 67% só de taxa de acerto, um payoff de 0,76 e a expectativa matemática de 1 para 1, né? Tinha tempo que a gente não tinha uma semana assim, tá? Ou seja, a gente fez 4, 5, 6, 9 operações e tivemos 3 losses. Claro que um foi mais ou menos o 0 a 0, né? Mas a gente teve de 9 operações, 3 losses. Claro que do ponto de vista financeiro foi muito boa a semana, porque os gains foram maiores que os losses, né? Mas não é normal a gente ter uma taxa de acerto assim tão baixa, tá? A gente teve um loss aqui no PFR, um loss no Trap e um loss no Gap Trap, tá? Em compensação, a nossa short continua com 100% e a gente fez aquele lindo doji, né? Foi a última operação de sexta-feira que foi realmente a mais linda da semana, tá? Com uma baita divergência nos 5 minutos, né? Dando um gain fantástico aí, compensando os 2 losses que a gente teve na própria sexta-feira, tá? Indicadores validadores, né? Sempre Fibo e Candle Gatilho, tá? A gente teve também o IDP ajudando a gente e o fundo do canal, né? Que validou a operação, mas ela foi contra, tá? Horários do dia, né? A gente sempre aí operando até as 2 da tarde, mas a gente fez uma operaçãozinha a mais aí
eu não me engano, foi 2,5, algo do tipo, né? Que foi justamente o doji, tá? Saídas, pessoal, a gente teve 5 saídas no alvo, um alvo móvel, ou seja, a gente mexeu a última saída aí da nossa estratégia e 3 stops móveis, tá? Ou seja, a gente não manteve o nosso stop inicial, tá? Se a gente tivesse mantido o stop inicial, talvez a gente tivesse perdido menos dinheiro, mas tudo bem, são decisões que você toma, né, no meio do caminho, tá? Mas que não impactam, podem impactar o financeiro, né? Mas se tiver dentro do seu gerenciamento de risco, não tem problema, tá? Para variar, né? Os 3 stops foram contra a tendência, né? Então, mais uma vez, por que que a gente não opera só a favor da tendência ou até com ela indefinida, né? Fica muito mais fácil, tá? Então, nossos 3 stops foram contra a tendência, tá bom, pessoal? Avaliação do trade, né? Para mim, a gente teve um trade ruim, que foi justamente aquele stop de terça-feira, num PFR, e na verdade ele estava fazendo pullback na cabeça do pivô, né? E não tinha divergência, né? Então, terça-feira realmente foi um dia aí ruim do ponto de vista operacional. Claro, eu tive um problema particular, né? Não devia ter tradeado, mas isso não é desculpa, tá, pessoal? Não era para ter operado. Eu acabei operando e realmente deixei a desejar em algumas análises para entrar no trade, tá? E a gente teve aí 2 trades medianos, tá bom? Erros, justamente a gente teve uma informação gráfica, tá? Ou seja, a gente teve no gap trap a possibilidade de sair quando ele fez uma short de venda e a gente não saiu, então para mim é um erro de informação gráfica. E na terça-feira, por ansiedade de querer terminar logo o dia, pelo problema particular que eu tive, né, acabei aí bobeando e entrando num PFR sem divergência, em pullback, contra a tendência, ou seja, realmente foi um erro operacional causado aí pela ansiedade, tá, pessoal? Então esse é o panorama aí das estratégias que a gente utilizou, mesmo tomando esse loss na terça, né? A gente terminou aí a semana com um baita gain, tá? Praticamente deu aí a nossa meta da semana. Tá bom, pessoal? E aí vamos lá para as dicas do ROI, né? Então, divergência, né, galera? Essa é a minha dica, tá? Eu fiz uma série de vídeos aí, tá? Que eu disponibilizei para vocês, né? Sobre as operações de divergências que deram nessa semana que passou, tá? Então a gente teve 5 dias, nesses 5 dias a gente teve 6 operações, onde a gente utilizou a divergência clara que tinha no MACD e todas as 6 deram um gain, tá bom? Então se vocês quiserem operar só a divergência, pelo menos uma operação por dia você vai ter, tá? Então, realmente, a divergência tem sido um validador importantíssimo para ter uma assertividade maior nas operações, tá? Como eu disse, tem os vídeos aí do canal, tá? Tem também toda a teoria que o Pablo gentilmente gravou aí para gente, disponibilizou no nosso canal, tá? Então, realmente, eles estão fazendo a diferença na tomada de decisão, tá? Então, vamos aguardar com calma, pessoal, muita paciência a nossa divergência, né? A divergência a gente usa muito aí nas estratégias, 2 candles padrões, tá? Ou seja, PFR, Doji, mamãe grávida ou o trap, tá? Então vamos aguardar a divergência, vamos ter paciência, não vai ser uma semana fácil, tá? Para mim vai ser uma semana complicada por conta de quarta-feira. Acho que a gente vai ter muita especulação, tá? Então vamos ter disciplina e paciência para esperar o momento certo. Tá bom, pessoal? Uma excelente noite de domingo e amanhã estaremos de volta. Um abraço, tchau, tchau.